Olá, está no ar mais um informativo TV Câmara Maringá. Na pauta da sessão desta quinta-feira, 2 de março, os vereadores irão analisar 10 itens, 3 projetos em primeira discussão e 7 requerimentos em discussão única. Em primeira discussão, projeto do vereador William Gentil altera a Lei 5.723 de 2012, que autoriza o Poder Executivo a instituir o Programa de Manejo de Arborização Urbana de Maringá. Pela proposta, para cada árvore erradicada, a administração plantará 10 novas árvores. A espécie e o local do plantio serão indicados por órgão competente do Executivo. Projeto dos vereadores Belino Bravin Filho e Luciano Brito denomina pioneira Nair Bueno da Fonseca a Rua 54.004, na Zona 54. Projeto dos vereadores Belino Bravin e Luciano Brito denomina pioneiro Isidoro Pereira da Fonseca a Rua 36.591, na Zona 36. Nós voltaremos em instantes. Oi? Oi. Paciência. Passe adiante. Uma mensagem da Fundação para uma Vida Melhor. Estamos de volta ao plenário da Câmara de Maringá, onde daqui a pouco terá início a sessão ordinária desta quinta-feira. Em discussão única, os vereadores irão analisar 7 requerimentos. O vereador William Gentil solicita ao prefeito que informe como terminou a licitação para a construção de 50 novas unidades habitacionais no distrito de Iguatemi e a data prevista para a contratação da empresa que realizará as obras. O vereador Alex Chaves pede ao Executivo que informe em qual fase está a implantação do novo parque industrial localizado às margens da rodovia BR-376 em Maringá. O vereador Chico Caiana quer saber do prefeito quais projetos estão previstos para serem executados no Espaço da Juventude, o Brinco da Vila, para melhorar a estrutura daquele local. Nós voltaremos em instantes. Estamos de volta ao plenário da Câmara de Maringá, onde daqui a pouco terá início a sessão ordinária desta quinta-feira. Em discussão única, os vereadores irão analisar 7 requerimentos. O vereador do Carmo solicita ao Executivo que informe qual o número de profissionais que realizam laudos técnicos para a remoção de árvores, qual o número e a capacidade de caminhões para a execução dos serviços, qual o número de servidores que executam os serviços de remoção e poda das árvores e qual o número e qualidade de maquinários disponíveis para a execução dos serviços. O vereador Homero Marquesi pede ao prefeito que informe qual o nível de escolaridade, qual a área de formação e o respectivo cargo de todos os servidores públicos nomeados em cargos de provimento em comissão e função gratificada no quadro da atual administração municipal.
Vereador Flávio Mantovani quer saber do Executivo se a previsão para a continuação das obras de prolongamento da Avenida Advogado Horácio Racanello Filho, entre a Avenida 19 de Dezembro e a Rua Vereador Arlindo Planas, e entre a Avenida Tuiuti e a Rua Walter Kreiser. O vereador Jean Marques solicita ao prefeito que informe se a Lei 9525 de 2013, que dispõe sobre o cultivo de plantas medicinais nas hortas comunitárias de Maringá, está sendo cumprida. E, em caso positivo, informe como a população pode ter acesso a essas ervas medicinais. Esse foi o informativo TV Câmara Maringá. Fique agora com a sessão ordinária desta quinta-feira. O informativo volta na próxima terça, dia 7 de março. Boa tarde a todos. Vereadores que tomem os seus assentos para que possamos dar início aos trabalhos. Vereador Univaldo Barres, vereador Mário Verri. Vereador Bravinho está fora do sistema, vereador Carlos Mariucci, vereador Chico Caiana também está fora, vereador Jean Marques e vereador Mário Verri. Eu peço aos presentes para que se coloquem em pé. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Eu convido o nobre vereador William Gentil para que faça a leitura de texto bíblico. Convocou Samuel o povo ao seu senhor, em Mispa, e disse ao filho de Israel: assim diz o Senhor, Deus de Israel: fiz subir a Israel do Egito e livrai-vos das mãos dos egípcios e das mãos de todos os reinos que vos oprimam. Mas vós rejeitaste hoje a vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos mares e trabalhos, e lhe disses: mas constitui um reino sobre nós. Agora, pois, podemos vós perante o Senhor pelas vossas tribos. Palavras do Senhor. Por se tratar da primeira sessão ordinária mensal, nós cantaremos na sequência o hino a Maringá, conforme determina o artigo 119 do Regimento Interno.
Retornem seus assentos. Abrindo o pequeno expediente, solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura da ata de sessão ordinária realizada no dia 21 de fevereiro de 2017. Ata da sessão da Câmara Municipal de Maringá, aos 21 dias do mês de fevereiro de 2017. Reuniu-se em caráter ordinário a Câmara Municipal de Maringá, Estado do Paraná, com a presença de 14 vereadores. Às 19 horas, o senhor presidente declarou aberta a sessão, iniciando todos em pé com a invocação, sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. A convite do senhor presidente, o vereador Sidney Telles procedeu à leitura do texto bíblico. Regimentalmente, o primeiro secretário fez a leitura da ata da sessão ordinária, realizada no dia 14 de fevereiro de 2017, a qual, submetida a discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. No prosseguimento do pequeno expediente, o primeiro secretário também efetuou a leitura das súmulas das matérias contidas no expediente recebido, assinando sob o carimbo lido em plenário, cujo despacho final ficou para a posterior deliberação do senhor presidente. Passo seguinte, o senhor presidente abriu inscrição para os pronunciamentos dos senhores vereadores do pequeno expediente. Fizeram uso da palavra os vereadores William Gentil e Carlos Mariucci. Não havendo mais orador inscrito para fazer uso da palavra, passou-se ao período da ordem do dia, quando o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que efetuasse a leitura do item Projeto de Lei Complementar número 1635/2017, de autoria do Poder Executivo, alterando a Lei Complementar 749, de 17 de dezembro de 2008. Colocado em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade em primeira discussão. Na sequência, pela ordem, o vereador Carlos Mariucci solicitou o adiamento da discussão por 3 sessões do item 4º, projeto de lei número 13058, de autoria do vereador Luciano Marcelo Simões de Brito e Belino Bravin Filho, instituindo o dia do nascituro. Colocado em votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Item 2º, projeto de lei 13983, 2016, de autoria do vereador Chico Caiana, denominando Pioneiro Jorge Lima Santos, a rua 19.200, situada na zona 19. Colocado em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade em terceira discussão. Item 3º, projeto de lei número 13984/2016, de autoria do vereador Chico Caiana, denominando Pioneira Celerina Senhora Santos, a rua 19.199, situada na zona 19. Colocado em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade em terceira discussão. Esgotada a pauta da ordem do dia, após agradecer a presença de todos, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, determinando fosse lavrada essa ata, que depois de lida e aprovada na forma regimental, será assinada pelos senhores presidente e primeiro secretário. Senhor presidente, terminado. Está em discussão a ata. Não há orador, senhor presidente. Não havendo oradores inscritos, está em votação. Tá louco. 14 votos favoráveis, senhor presidente. Está aprovada a ata com 14 votos favoráveis. Dando continuidade ao pequeno expediente, solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura do sumário do expediente recebido. Indicação número 120, 2017, vereador Altamir dos Santos, indica ao prefeito municipal que determine a implantação de alambrado e calçamento ao redor da área de fundo de vale do Jardim Ouro Cola. Indicação número 139, 2017, autor vereador do Carmo, indica ao prefeito municipal que determine a execução do serviço de roçada na Avenida Francisco Ferreira de Miranda, entre a Rua Walter Kreiser e a Avenida José Alves Nendo, na Zona 38. Indicação número 140, 2017, autor vereador William Gentil, indica ao prefeito municipal que estude a possibilidade de determinar a transformação da Rua Pioneiro Pedro Pupulim, de frente ao Centro Municipal de Educação Infantil, Purificação de Jesus Valente, no Jardim Universo, em via de mão única.
Indicação 143, 2017, vereador William Gentil, indica ao prefeito municipal que disponibilize no distrito de Guatemi e Floriano um profissional farmacêutico e um ponto de atendimento para fornecimento dos medicamentos já distribuídos pela rede municipal. Indicação 204, 2017, vereador Altamir dos Santos, indica ao prefeito municipal que determine o prolongamento das avenidas das Torres, localizadas no bairro Moradia Atenas, ligando ao Jardim Paris 6. Indicação 239, 2017, autor vereador Altamir dos Santos, indica ao prefeito municipal que determine a pintura de meios fios das vias públicas do bairro Moradias Atenas. Indicação 241, 2017, autor vereador Altamir dos Santos, indica ao prefeito municipal que determine o prolongamento da Rua Gralha Azul no conjunto residencial Ney Braga, ligando ao contorno norte. Indicação número 242, autor vereador Altamir dos Santos, indica ao prefeito municipal que determine a implantação de sinalização horizontal de trânsito nas vias públicas do Jardim Guairaçá. Indicação 331, 2017, vereador Belino Bravin, indica ao prefeito municipal que determine a instalação de bebedouro de água e 6 ventiladores no salão comunitário do Jardim Habitacional Itatiaia. Indicação 412, 2017, vereador Altamir dos Santos, indica ao prefeito municipal que determine providências para a instalação de abrigo dos pontos de ônibus localizados no conjunto residencial Ney Braga. Indicação 433, 2017, vereador Carlos Mariucci, indica ao prefeito municipal que determine a execução de serviço de roçado em toda a extensão do anel viário Prefeito Sinclair Sambate, principalmente nas proximidades das rotatórias e cruzamentos. Indicação 453, 2017, vereador William Gentil, indica ao prefeito municipal que determine a execução do projeto Maringá Cidade Limpa, visando a limpeza das vias de bueiros, de poda de árvores nos seguintes bairros: Vila Vardelina, Núcleo Social Papa João 23, Jardim São Jorge, Planville, Jardim Real, Vila Santa Isabel, Jardim Mandacaru, Jardim Canadá, Cidade Universitária, Jardim Maravilha e Vila Progresso. Indicação número 455, 2017, vereador William Gentil, indica ao prefeito que determine a execução do projeto Maringá Cidade Limpa no Jardim Alvorada e bairros adjacentes. Indicação 465, 2017, autor vereador Jean Marques, indica ao prefeito que determine a execução do serviço de limpeza da ciclovia existente ao longo da Avenida Brasil. Indicação 473, 2017, autor vereador Jean Marques, indica ao prefeito municipal que determine providências perante a empresa Transporte Coletivo Cidade Canção Limitada, a fim de propiciar que os usuários das linhas de ônibus que atendem ao Aeroporto Regional de Maringá, Silvio Nami Júnior, e ao Terminal Rodoviário de Passageiros, vereador Dr. Jamil José Pet, possam efetuar o pagamento das passagens em dinheiro, ou caso isso não seja possível, que seja instalado um guichê ou disponibilizada outra forma de venda e recarga de cartões nos referidos locais. Indicação 474, 2017, vereador Altamir dos Santos, indica ao prefeito municipal que determine a implantação de sinalização vertical e horizontal de trânsito na Rua Bentivi, no cruzamento com a Avenida Deputado José Alves dos Santos, no Parque Hortência. Indicação 478, 2017, autor vereador Altamir dos Santos, indica ao prefeito municipal que estude a possibilidade de determinar a instalação de faixa de segurança elevada para pedestres na Rua Ema, na proximidade do cruzamento com a Rua Pintagol, no conjunto residencial Ney Braga. Indicação 479, 2017, vereador do Carmo, indica ao prefeito municipal que estude a possibilidade de determinar a instalação de 2 sanitários químicos todos os sábados das 13 às 18 horas no projeto Beisebol, situado no campo municipal José Cláudio Vilela, no Jardim América. Indicação 480, 2017, vereador Sidney Teles, indica ao prefeito municipal que determine a instalação de semáforo na Avenida Cacogawa, no cruzamento com a Rua Quiri, no Parque Residencial Quebec. Indicação 482, 2017, vereador do Carmo, indica ao prefeito municipal que estude a possibilidade de determinar a transformação da Alameda Dr. João Paulino, defronte o Centro Municipal de Educação Infantil Alexandre e Sofia Rasgulaef, no Jardim Alvorada, em via de mão única. Indicação 483, 2017, autor vereador do Carmo, indica ao prefeito que determine a implantação de vaga reservada para carga e descarga na Travessa Liberdade, de frente o número 147, na Zona 8.
Indicação 484, vereador Alex Chaves, indica ao prefeito que determine a remoção da árvore existente na rua Tunas, defronte o número 713, no Parque das Laranjeiras. Indicação número 485, 2017, autor vereador Alex Chaves, indica ao prefeito municipal que determine a revitalização da pista de caminhada do Bosque das Grevilhas na Zona 5. Indicação número 486, 2017, vereador Altamir dos Santos, indica ao prefeito municipal que determine a remoção da árvore localizada na rua Pioneiro Geraldo José Jorge, de frente ao número 762, no Parque Hortência 2. Indicação 487, 2017, autor vereador Altamir dos Santos, indica ao prefeito municipal que determine a remoção da árvore localizada na rua Pintagol, de frente ao número 207, no Parque Hortência. Indicação 488, 2017, vereador Jean Marques, indica ao prefeito municipal que determine a execução de serviço de roçada no passeio público da Avenida Joaquim Duarte Molerim, em toda a sua extensão, no Jardim Universo. Indicação 489, 2017, vereador Altamir dos Santos, indica ao prefeito que determine providências em vista à instalação de placas de nomenclatura na rua Constantino Esteves, no bairro Moradias Atenas. Indicação 492, 2017, autor vereador Alex Chaves, indica ao prefeito municipal que determine a remoção de árvore existente na Rua das Acácias, de frente ao rumo número 54, do conjunto habitacional Inocente Vila Nova Júnior, Borba Gato. Indicação 493, 2017, vereador Alex Chaves, indica ao prefeito municipal que determine a instalação de ventiladores na unidade de pronto atendimento Zona Sul. Indicação 494, 2017, vereador Alex Chaves, indica ao prefeito municipal que determine a remoção da árvore existente na rua Pioneiro Zé Demore, de frente ao número 2195, na Zona 44. Indicação número 500, 2017, vereador do Carmo, indica ao prefeito municipal que determine a remoção da árvore existente na Avenida Dr. Mário Clapiera Urbinati, de frente ao número 292, Zona 7, após vistoria técnica competente. Indicação 502, 2017, autor vereador Alex Chaves, indica ao prefeito municipal que determine a remoção da árvore existente na rua das Cibipirunas, de frente ao número 807, no conjunto habitacional Inocente Vila Nova Júnior. Indicação número 503, vereador Alex Chaves, indica ao prefeito municipal que determine a remoção da árvore existente na rua das Cibipirunas, de frente ao número 982, do conjunto habitacional Inocente Vila Nova Júnior. Indicação número 504, autor vereador Alex Chaves, indica ao prefeito municipal que determine a remoção da árvore existente na rua das Cibipirunas, de frente do número 235, no conjunto habitacional Inocente Vila Nova Júnior, Borba Gato, após vistoria técnica competente. Indicação número 506, vereador Jean Marques, indica ao prefeito municipal que determine a execução do serviço de recapeamento asfáltico da Avenida Antônio Carlos Correia Borges, em toda a sua extensão, na Zona 5. Indicação 508, vereador Sidney Teles, indica ao prefeito que determine a remoção da árvore existente na rua vereador Davi Rabelo de Oliveira, de frente ao número 547, no Jardim Seminário. Indicação 509, autor William Gentil, indica ao prefeito municipal que determine a revitalização do espaço público destinado à prática esportiva localizado na Avenida Pioneiro Alício Arantes, Campolina, de frente ao número 1561, na Vila Esperança. Sumário dos requerimentos. Requerimento número 84, 2017, autores Alex Chaves, Olivaldo Barres, Flávio Mantovani, do Carmo, Jean Marques, Homero Marques e Sidney Teles. Requerem a mesa seja constituída a comissão especial de estudo, composta de 6 membros, para levantar dados e informações que permitam analisar a situação da prevenção e do combate às drogas, bem como verificar a necessidade de propor medidas legislativas e administrativas que visem ao aprimoramento das políticas públicas relacionadas a essa temática no município de Maringá. Requerimento número 131, autor vereador Alex Chaves, vereador Jean Marques, requerem a presidência seja homenageada por essa casa o senhor Gustavo de Pinho Alves, delegado-chefe do Núcleo de Maringá, de Divisão Estadual de Narcóticos, DENARC, com a entrega do brasão do município. Requerimento 139, 2017, vereador do Carmo, requer ao prefeito municipal que determine as providências que se fizerem necessárias para o cumprimento da Lei nº 10.028/2015, que institui o cartão de identificação do deficiente, CIDMGA
do município de Maringá e da outras providências. Requerimento 141, autor vereador Jean Marques. Requer ao prefeito que envie a essa Casa de Leis cópia do contrato de cessão de exploração de publicidade do terminal rodoviário de passageiros de Maringá, vereador Dr. Jamil José Pet, e do aeroporto regional Silvio Nami Júnior. Requerimento 142, autor vereador Jean Marques. Requer ao prefeito municipal que envie a essa Casa de Leis cópias dos contratos de cessão e exploração de estacionamento do terminal rodoviário de passageiros de Maringá, vereador Dr. Jamil José Pet, e do aeroporto regional Silvio Nami Júnior. Súmula dos projetos de lei, projeto de lei número 1449, vereador Mário Verri, vereador Belino Bravin, denomina a rua 3407, situada na zona 34. Projeto de lei 1415, vereador Belino Bravin, declara o cachorro-quente, as lanches apensados, comidas típicas do município de Maringá. Projeto de lei 1418, autor Mário Socal, altera a nomenclatura da Avenida Monlevade, localizada na Zona Fiscal 10. Sumário de expedientes recebidos diversos. Mensagem do Poder Executivo. Mensagem de lei 9/2017, altera os dispositivos de lei 9.646, que dispõe sobre o plano plurianual. Mensagem de lei número 10, altera os dispositivos de lei 10.251, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício 2017. Mensagem de lei número 11/2017, autoriza a abertura de crédito adicional especial de orçamento do programa 2017. Ofício 043-045, do Superintendente Regional da Caixa Econômica Federal, comunicando a liberação de recursos. Ofício 1037/2016, do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, comunicando celebração de convênio. Comunicado da Caixa Econômica de liberação de R$140 mil, R$945 para a pavimentação asfáltica da Avenida Arquiteto Nildo Ribeiro da Rocha. Comunicação de liberação de recursos da Caixa Econômica Federal no valor de R$1.232.862,78, destinado a esse município, referente ao contrato do Terminal Intermodal Corredor de Ônibus Norte-Sul, assinado no dia 30/5, programa Pró-Transporte. Ministério do Desenvolvimento Social Agrário, portaria 507, convênio com o município e o Ministério destinado à estruturação da rede de serviços de proteção social básica. Comunicado também oficial, já do dia 2 de janeiro, só oficializando a indicação do vereador Jean Carlos Marques Silva para a função do líder do prefeito, já de 2 de janeiro. Concluída a leitura do sumário expediente recebido, abriremos a inscrição na sequência para o pronunciamento dos vereadores que quiserem fazer uso da palavra. Estão abertas as inscrições. Vereador Homero Marquesi, vereador Chico Caiana, vereador Jean Marques e vereador Carlos Marius. Com a palavra, o vereador Dr. Homero Marquesi. 5 minutos. Boa tarde. Nós votaremos hoje um requerimento nosso que pede para a Prefeitura informar a escolaridade dos ocupantes de cargo em comissão da Prefeitura. Como eu disse em reportagem publicada essa semana, a suspeita é que alguns desses cargos estejam sendo utilizados de maneira política, para pagar pessoas para fazer política. Em outra manifestação, publicada também pela imprensa essa semana, deixei clara a minha preocupação com o edital de publicidade dessa casa. Essa casa pretende gastar esse ano R$450 mil em publicidade. E a grande preocupação que eu tenho é em relação ao eventual pagamento de veículos cuja audiência não é verificada
e de pagamento de valores superfaturados. Estou me referindo a alguns blogueiros dessa cidade. E essa preocupação não é só minha. Estivemos há pouco no Ministério Público Estadual e soubemos da existência do inquérito civil 16.150-4, que investiga superfaturamento de pagamentos por essa casa no passado a blogueiros da cidade. O que chama a atenção do Ministério Público é o pagamento de valores altos e a contrapartida de informações elogiosas a quem paga ou de notícias que detratam o adversário dessa pessoa. Por exemplo, em 2014, essa casa pagou para alguns blogs da cidade valores muito altos. O valor do blog Ângelo Rigon, por exemplo, R$ 9.500 pagos para ele em 2014, em 2 pagamentos. Blog Maringá Manchete, do comunicador Agnaldo Vieira, hoje cargo comissionado na Prefeitura, recebeu R$ 7.000 dessa casa em 2 oportunidades. Blog do comunicador Paulo Vergueiro, também hoje um ocupante de cargo em comissão na Prefeitura, R$ 4.000 em 2014. E nós analisamos esse inquérito civil do Ministério Público e há uma série de fatos que chamam atenção, especialmente comentários elogiosos a determinada autoridade naquele ano por pessoas que criticavam os cargos em comissão e hoje são comissionados da Prefeitura. No início do ano, alguns blogs dessa cidade começaram a me atacar assim que eu demonstrei alguma postura de independência aqui nessa casa. Difamaram um assessor meu, começaram a pregar notícias maliciosas. Me lembro de um blog do Gilmar Ferreira, mais um comissionado da administração, que veiculou uma notícia desse quilate. A propósito, esse jornalista foi intimado na Secretaria de Saúde, a respeito disso, para dar explicações sobre o que falou, na sala ao lado do secretário de Saúde, quer dizer, um constrangimento para todo mundo. Essas pessoas vivem de notícias falsas, pregam um espaço de um anonimato rasteiro, em que o pior do ser humano se revela, com calúnias, difamações. Eu queria dizer que a liberdade de expressão é assegurada pela Constituição brasileira, mas o anonimato é vedado. Então, são blogs que desrespeitam, acima de tudo, a Constituição e, como temos visto, não parecem ter a imparcialidade necessária para a função, como, infelizmente, alegam ter. Senhor presidente, demais vereadores, nós precisamos dar um basta nisso. É preciso parar com essa prática de ficar dando dinheiro para esse pessoal para falar bem ou para não falar mal. É preciso parar de ficar dando dinheiro para esse pessoal quando perde aquela força para determinado blog. E a licitação de publicidade aqui da Câmara é um bom momento para isso. A propósito, queria dizer que é ilegal, é vedado pelo Tribunal de Contas, pagar veículos de comunicação comandada por servidor do Executivo. Assim como fiquemos de olho na publicidade do Executivo também, já que é vedado qualquer tipo de pagamento a servidor comissionado do próprio Executivo. Peço que não façamos qualquer pagamento nessa Câmara a veículos sem audiência verificada. E peço também, e questiono inclusive, até por que essa casa precisa gastar em publicidade um valor que hoje, máximo de R$ 450 mil. Por que nós precisamos, a Câmara de Maringá precisa gastar em publicidade? Eu sei que talvez deveria estar batendo no dono do cachorro, no dono da matilha e não nos cachorros em si. Na época da campanha, eu me perguntava, mas como é que essa pessoa não consegue formar grupo, não consegue ter aliança? E hoje eu vejo isso claramente, porque isso acontece. Mas há um risco na gente ratificar esse comportamento, pessoal. Um risco não só a nós, aos ordenadores de despesa, especialmente dessa Câmara, como um risco para as empresas que anunciam nesses blogs. No mês de janeiro, agora, último,
o promotor responsável por esse inquérito que eu mencionei, Leonardo Vilhena, oficiou diversas empresas que anunciam nos blogs, Maringá Manchete e Ângelo Rigon, para indicar quanto que pagam pelo aquele espaço publicitário que veiculam ali. O objetivo é comparar com o que essa Câmara pagou no passado a esses blogs e verificar se houve alguma espécie de superfaturamento. Então foram intimadas as empresas Estância Tamarana, Estética Academia, Access Prime, Gráfica Regente, Bar do Zé, o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Maringá, a Estética Academia de novo, a Via Par, veja só, o Sintracom, Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção e do Imobiliário de Maringá, a Unimed, alguns deputados que anunciam ali, Evandro Júnior, Edmar Arruda, Dr. Batista, Evandro Araújo, as empresas Pizza to Take, Agape Locações e Eventos, Janaína Rosa, corretora de imóveis, Nilza Jacuí, ceramista, enfim, vão ter que prestar informações ao Ministério Público do Estado do Paraná. Então vejam que o risco é grande e alcança mais pessoas e mais empresas do que a gente pode imaginar. Infelizmente, me parece que essas pessoas continuam agindo assim, porque muitas pessoas que eram atacadas por elas no passado não faziam nada. Ou tinham sangue de barata, ou tinham culpa no cartório. Como não tenho nenhum dos dois, comigo a banda vai tocar diferente. Principalmente eu vou proteger e vou impedir que o dinheiro público do maringaense seja utilizado para a promoção pessoal de quem quer que seja. Muito obrigado. Próximo orador. Vereador Chico Caiano. A palavra, vereador Chico Caiano. Senhor presidente, vereador Mário Sokawa, demais vereadores, membro desta mesa, demais vereadores, imprensa, assessores, pequena parte da nossa comunidade se faz presente. Provavelmente a última sessão das 16 horas. Há mais de 20 anos nós tínhamos essa sessão às 16 horas, provavelmente essa será a última. Mas eu venho até a tribuna nesta tarde para fazer alguns comentários, porque quando se trata de funcionário público, muitas vezes nós só vemos o lado ruim, mas a gente precisa valorizar também aqueles que prestam o seu serviço à altura. Esse final de semana eu precisei, por exemplo, do trabalho da Guarda Municipal e posso dizer para vocês, eu tenho que dar os parabéns a cada um daquelas pessoas que nos atendeu quando nós solicitamos. E não foi o vereador Chico Caiano que pediu, foi um cidadão maringaense, eu não me identifiquei como tal. Poderia dizer, porque foi vereadores atender diferente, mas pelo contrário. Fui muito bem atendido pela Guarda Municipal em um evento que eu precisei. E a gente precisa deixar isso registrado. Também no Hospital Municipal, um atendimento que muitas pessoas criticam a saúde, mas nós temos muitos profissionais, além de funcionário público, são funcionários, que acima de tudo têm responsabilidade com a sua função. Até porque quando eles se formam, eles fazem um juramento de trabalhar dignamente e com responsabilidade. Então, quero deixar registrado, a título assim de valorização mesmo, a Guarda Municipal de Maringá pelo trabalho prestado e o Hospital Municipal, que a gente vê tanta crítica na saúde nesse país. Eu sempre digo que Maringá é uma cidade diferenciada e realmente isso confirma quando você, por exemplo, tem um atendimento, provavelmente se fosse particular, olha o que eu estou dizendo aos senhores e senhoras, fosse particular nós não teríamos o atendimento que muitas vezes nós temos no serviço público. É que a gente tem mania de criticar tudo que é público, mas tem muita coisa boa
que deve ser separado. Será que se eu fosse num convênio particular, 5 horas da manhã encontraria um profissional da área de psiquiatria, por exemplo, à minha disposição? Sou capaz de apostar, vereador Homero, qualquer um dos senhores, eu teria que agendar isso para talvez alguns dias. Mas eu fui atendido por uma psiquiatra 5 horas da manhã, não eu, uma pessoa que eu encaminhei, foi atendido às 5 horas da manhã no municipal. Então, por que não valorizar aquilo que tem que ser valorizado? E eu também queria deixar registrado que janeiro, nós comemoramos muitas datas na nossa cidade. Mas janeiro, vereador Jean, é o mês que nós comemoramos o Dia das Mulheres. E geralmente quando eu venho aqui na tribuna, eu olho, para nós 15 vereadores e vejo alguma coisa não está certa. Nós temos 51% da população brasileira é mulher. Onde é que estão as suas representações aqui dentro? Será que realmente o brasileiro sabe votar? Porque, 51% do povo que vota são mulheres. E você vem no plenário, você vem na Casa de Lei da cidade, qual é o representante que vocês têm? Será que quando as mulheres estão votando, está pensando em quê? Deveria avaliar um pouco mais e valorizar um pouco mais as mulheres. Infelizmente, algumas mulheres, algumas, não são todas, algumas mulheres nos decepcionam, mas não são todas, Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque trabalham muito mais do que os homens, ganham muito menos que os homens, são muito menos valorizados do que cada um de nós. Agora, mas talvez seja culpa das mulheres mesmo, porque elas não se valorizam. De repente, na hora de votar, poderia avaliar entre um homem e uma mulher? Por favor. Deveriam avaliar e pensar um pouco melhor na hora de votar. Nós somos 15 vereadores aqui dentro, não temos uma mulher. E esse mês comemora-se o mês da mulher. É o mês rosa. Sabe, a gente sabe como é importante para toda a sociedade, não só maringaense, brasileira e mundial, a importância da mulher na sociedade. Mas muitas das vezes nós deixamos de lado, não valorizamos as mulheres como tem de ser valorizada, e lamentavelmente muitas vezes elas mesmas deixam a desejar quando não procura ter as pessoas para representá-las. Não é possível que nessa sociedade maringaense tão desenvolvida não tenha mulheres que deveriam estar aqui, talvez no meu lugar. Eu não sou melhor do que ninguém, poderia estar no meu lugar representando as mulheres dessa cidade, já que temos 51% da população de mulher e lamentavelmente na hora de votar, por exemplo, nós não escolhemos, no caso as mulheres não escolhem uma representante para representar, e com certeza precisava ter sim mulheres para representar as mulheres da nossa cidade. Obrigado, senhor presidente. Próximo orador. Vereador Jean Marques, senhor presidente. Senhor presidente, vereador Mário Sokawa, demais colegas vereadores, vocês que nos acompanham aqui nessa plateia e aqueles que nos acompanham pela internet. Senhor presidente, na última sexta-feira, pela madrugada, já havia feito um planejamento e já havia comunicado ao secretário de Saúde que iria fazer, mas não disse quando, e resolvi, na sexta-feira de madrugada, realizar a visita surpresa nas duas UPA, Unidade de Pronto Atendimento da Zona Norte e da Zona Sul. O objetivo principal foi, obviamente, averiguar se as equipes médicas estavam todas lá, já que a gente ouve em vários lugares e já chegaram essas informações no gabinete, que muitas vezes os médicos não permanecem nas unidades de pronto atendimento, alguns deles. Pois bem, resolvi, sem avisar, aparecer a partir das 2h50 da madrugada de sexta para sábado do Carnaval, data e horário escolhido
possível saída de alguém para aproveitar algum feriado. Então visitei primeiramente a UPA Zona Sul e às 13h50 eu estive na UPA Zona Norte. Em torno de 5 horas da manhã eu já havia finalizado as duas visitas, mais ou menos 1 hora em cada UPA. Cheguei, me apresentei e pedi para verificar se as equipes médicas estavam lá. Pois bem, estavam. Felizmente, todos os médicos, tanto da unidade de adultos quanto da pediatria, estavam presentes. Mas o susto causado a alguns servidores, a alguns médicos, enfermeiros, talvez acenda uma luz do recado que nós demos, que nós vamos fiscalizar todos os serviços públicos, a qualquer hora do dia, da tarde, da noite, da madrugada. E aquele que quiser por algum motivo se ausentar, saiba que nós podemos pegar. E se nós pegarmos, nós vamos solicitar a abertura dos procedimentos administrativos disciplinares, em alguns casos, dos procedimentos nos conselhos profissionais relativo à ética profissional, e em algumas situações até mesmo nos processos criminais, que é cabível em algumas situações. Mas ficou o recado dado de que nós estaremos lá. E agora que pensem muito antes, e não digo que façam ou não, mas se alguém pensa em fazer, saiba que nós poderemos estar lá pegando ou não. Pois bem, nós tivemos também a oportunidade de conversar com as equipes da UPA. Fiquei positivamente surpreso com algumas situações na UPA Zona Sul, e na UPA Zona Norte nós já encontramos algumas situações que precisam ser resolvidas, algumas poltronas da área de espera muito estragadas, a segurança também deixa muito a desejar, e a falta de alguns equipamentos. Na quarta-feira, primeiro dia útil seguinte, me reuni com o secretário de saúde e já passei a ele essas situações. Eu quero deixar registrado que as equipes se manifestaram muito positivamente em relação ao secretário de saúde. E foi relatado que a espera do paciente que fica na unidade de pronto atendimento para uma possível internação não passa mais de 24 horas. O que é um grande avanço em termos de saúde pública, porque a unidade de pronto atendimento ela é a porta de entrada e não o local de internação. E hoje, tanto na Zona Sul quanto na Zona Norte, eles nos garantiram, e depois eu verifiquei o relatório na Secretaria de Saúde, nenhum paciente tem, nos últimos 2 meses, aguardado mais do que 24 horas para encaminhamento, para as internações. Isso é muito positivo. Primeiro, obviamente, porque ele segue para um lugar que vai dar um atendimento mais adequado ao seu problema de saúde. Segundo, porque liberam os leitos para o pronto atendimento. Presidente. Segundo, que liberam os leitos para que o giro de atendimentos possa ocorrer no decorrer ali dos plantões. E agora uma novidade melhor ainda. Na quarta-feira já, o secretário de saúde informou para a gente, nessa reunião, que ele vai estar fazendo um remanejamento de médicos, sem aumentar gastos públicos e aumentando os atendimentos. O que ele fez? Hoje a UPA tem 3 médicos, no mínimo, né? No mínimo, 3 médicos de manhã, 3 médicos à tarde, 3 médicos à noite, 3 médicos de madrugada. Em alguns momentos chega a ter 5. De madrugada não precisam de 3 médicos, vai reduzir para 2 e vai trazer um para o pico, o que vai aumentar o atendimento e, consequentemente, diminuir a fila de espera nos horários de pico, que, segundo a Secretaria de Saúde nos passou, no período da manhã, logo às 9 da manhã, e depois a partir das 5 da tarde. Então, fica o elogio e fica o recado. Nós vamos visitar todos os serviços públicos a qualquer hora do dia, da tarde, da noite ou da madrugada. E se tiver algum problema, se tiver alguém que não estiver executando o trabalho, nós exigiremos que responda por isso. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo orador.
Vereador Carlos Marius, senhor presidente. Boa tarde, senhores vereadores, ao público presente, ao público que nos assiste pela internet e depois pela TV Câmara, a imprensa presente, em especial o meu irmão Claudinei Marius, está aí nos prestigiando. No dia de folga dele, está aqui nos prestigiando. Muito obrigado. Essa discussão que o Homero traz é interessante. Eu gostaria de lembrar, diante disso, que a Rádio Colmeia é campeã de audiência em toda a nossa região e não faz parte. E que espero que saindo, que possa fazer parte, porque aí sim é justo. É uma rádio da Arquidiocese de Maringá, que por sinal hoje está fazendo 18 anos. É dirigida pelo padre Bruno Versari, e aí ficam os nossos parabéns à Rádio Colmeia, 18 anos hoje, campeã de audiência na sua faixa AM. Hoje eu trago aqui também a questão da campanha da fraternidade, que, senhor presidente, nós já tinha falado com o senhor, convidei o padre Diego, que é o responsável pela campanha da fraternidade na nossa arquidiocese, então ele vem terça-feira próxima, na última reunião, na última sessão à noite, né? Última não, que pode ser que se mude a experiência que nós vamos fazer na parte da manhã, mas a última nesse período da noite, e o padre Diego então vem falar da campanha da fraternidade. Mas eu gostaria de dizer do lançamento da campanha que aconteceu ontem, hoje é quinta, ontem de manhã, na quarta, né, ali no Parque do Ingá. Então, ó, a campanha da fraternidade de 2017 é realizada pela Igreja Católica no Brasil e envolve a comunidade com diversas ações pastorais em todas as regiões do país. Este ano, o tema definido pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil foi Fraternidade, Biomas Brasileiros e Defesa da Vida. E o lema, cultivar e guardar a criação. O Papa destacou que o desafio global pela preservação, pela qual toda a humanidade passa, exige o envolvimento de cada pessoa junto com a atuação na comunidade local. Para ele, os povos originários de cada bioma, ou que tradicionalmente neles vivem, oferecem um exemplo claro de como a convivência com a criação pode ser respeitosa. É necessário conhecer e aprender com esses povos as suas relações com a natureza. Assim, será possível encontrar um modelo de sustentabilidade que possa ser uma alternativa ao afã desenfreado pelo lucro que exaure os recursos naturais e agride a dignidade dos pobres, argumentou o Papa. Não foi à toa que o local escolhido para o lançamento da campanha foi o Parque do Ingá. É o símbolo do bioma da Mata Atlântica em nossa cidade. Este local que foi totalmente esquecido pela administração passada. Como todos vocês sabem, no entanto, aquela administração recebeu recurso suficiente para deixar o parque revitalizado e não o fez. A igreja alerta para o cuidado com a criação e Maringá tem orgulho de sua arborização. Por isso, ontem também saiu no jornal O Diário do Norte do Paraná, uma matéria do jornalista Luiz Fernando Cardoso, intitulada Cidade dos Tocos tem avanços de ilhas de calor, que mostra o avanço do número de corte de árvores sem que haja replantio no mesmo lugar, e informa sobre a elaboração do plano diretor de arborização, e que a Prefeitura iniciará esse plano ainda este ano. E aí nós gostaríamos, e eu acho que isso é fundamental, que nós, vereadores e toda a comunidade possa participar da formulação do trabalho desse plano diretor sobre a questão
arborizações. Eu acho que isso é fundamental. Hoje nós temos um projeto do vereador William Gentil, que nós vamos discutir na sequência, que trata desse assunto. E é um assunto, acho que relevante para a nossa cidade, que nós temos que tratar com muito cuidado, porque a nossa cidade foi e ainda é, né, podemos ter referência nessa questão. Nós não podemos perder isso, não só pela referência, mas pela realmente necessidade de trabalharmos planejamentos, enfim, uma legislação que possa preservar e ao mesmo tempo garantir não só a questão da qualidade de vida que nós temos, não só a questão do verde, que é muito bonito, mas a questão da preservação do meio ambiente, que nos garante qualidade, que aí trazendo a redundância, né, mas que nos garante essa qualidade de vida. Nós temos aqui o Parque do Ingá, que é referência, mas nós também temos o Bosque 2 e o Horto Florestal, que faz parte da Mata Atlântica, que é referência como desse bioma da Mata Atlântica. Mas nós temos também uma floresta formada pelos nossos que são as árvores aí, a arborização nas ruas, que nós temos que ter políticas públicas adequadas para que possa, sim, garantir qualidade de vida e garantir segurança a toda a nossa cidade. Muito obrigado. Próximo orador? Não há mais orador, senhor presidente. Não havendo mais oradores inscritos, passamos ao período da ordem do dia. Eu solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura do item primeiro da pauta. Projeto de lei número 14.044 de 2016, de autoria dos vereadores Luciano Marcelo Simões de Brito e Belino Bravin Filho, denominando pioneira Nair Bueno da Fonseca, rua 54.004, situada na zona 54. Está em discussão o item primeiro, projeto de lei 14.044/2016, de autoria dos vereadores Luciano Brito e Belino Bravin Filho. Não há orador, senhor presidente. Não havendo oradores inscritos, está em votação. Maioria simples. 12 votos favoráveis, senhor presidente. Vereador Chicaiana, vereador do Carmo. Obrigado. Vossa Excelência vota favorável. Obrigado. Está aprovado o item primeiro, com 14 votos favoráveis. Item segundo. Projeto de lei número 14.045/2016, de autoria do vereador Luciano Marcelo Simões de Brito e Belino Bravin Filho, denominando pioneiro Isidoro Pereira da Fonseca, rua 36591, situada na zona 36. Está em discussão, item segundo, projeto de lei 14.045/2016, de autoria dos vereadores Luciano Brito e Belino Bravin Filho. Não há orador. Não há orador, senhor presidente. Não deu certo o vereador Chicaiano? Não há orador, senhor presidente. Nós vamos suspender a sessão por 2 minutinhos para ver o problema que está acontecendo lá com
Está reaberta a sessão. Está em votação o item segundo, projeto de lei 14.045/2016, de autoria dos vereadores Luciano Brito e Belino Braz de Filho. Vereador Marius. Deu problema aqui. Vereador Mariucci, favorável. Acho que está com problema. O vereador Altamir também não votou? Não apareceu ninguém. Vereador Altamir, favorável. Vereador Mariucci, favorável. Não apareceu o total dos votos também aqui? Está com problema aí. Não apareceu. Dá para falar. Estão com problema no painel de votação. Senhor presidente, pois não. Se puder anunciar essa votação. Pois não. Está suspensa a sessão. 2 minutos.
Está reaberta a sessão. Nós vamos colocar em votação novamente o item segundo, o projeto de lei 14.045/2016, de autoria dos vereadores Luciano Brito e Belino Bravin Filho. Está em votação. Maioria simples para aprovação. Quatorze votos favoráveis, senhor presidente. Está aprovado o item segundo com 14 votos favoráveis. Item terceiro. Projeto de lei número 14.078/2017, de autoria do vereador William Gentil, alterando a redação da lei número 5.723/2002, que autoriza o Poder Executivo a instituir o Programa de Manejo da Arborização Urbana de Maringá. Está em discussão o item terceiro, projeto de lei 14.078/2017, de autoria do vereador William Gentil. Vereador Sidney Telles, vereador William Gentil, vereador Jean Marques, vereador Mário Verres, senhor presidente. Tem a palavra o vereador Sidney Telles. 10 minutos. Boa tarde a todos e a todas. Essa lei, sem dúvida nenhuma, é de grande importância para o momento que a gente está passando, que são as questões do manejo, da observação com a nossa cidade, que foi feita, construída em cima de um projeto verde, um projeto de ser a cidade mais verde do Brasil, como ela já foi. Apenas que eu tenho refletido, olhei a lei do projeto de lei do nosso companheiro William Gentil, com grande preocupação com a nossa cidade, atentando para esse problema que hoje nós vivemos, aonde o número de pessoas que reclamam problemas com as suas árvores é muito grande, e correu o risco da gente acabar ficando com uma cidade não tão arborizada, não tão bonita, não tão bem planejada. As espécimes evoluem, a análise, sem dúvida nenhuma, de como se fazer a cidade ficar verde, bonita, com a sombra maravilhosa, querida, como todos nós gostamos, ficam cada vez mais prementes. Só que é preciso também observar que a gente tem que ter uma condição de colocar em prática. O projeto tem que ser um projeto bastante amplo, para não correr o risco da gente apenas ter uma obrigatoriedade de fazer uma substituição de uma árvore por outras espécies, e em quantidade onde seria muito bom, mas que fica quase difícil de se executar. A gente tem um problema sério com a questão das árvores de Maringá. Nós temos uma quantidade de árvores imensas a serem retiradas,
porque já estão condenadas. Nós temos poucos técnicos para avaliar a condição de cada uma. As que já foram avaliadas, a gente não consegue ter o atendimento, haja visto a quantidade imensa de indicações que a gente tem recebido aqui nessa casa, pelos diversos vereadores, pedindo para verificar a árvore no endereço tal, na rua tal, no número tal, e a gente começa a ficar preocupado. Nossa cidade está envelhecendo, as nossas árvores também envelhecem e nós precisamos ter um bom manejo disso tudo. Então, quero elogiar, parabenizar a iniciativa da lei, mas penso que ela precisa de alguns retoques para poder ser uma lei exequível e que possa promover o bem que o autor deseja e que toda essa casa deseja. Então, eu quero colocar aqui, deixar de forma bem explícita a minha opinião, de que a gente não pode somente colocar leis sem ter um planejamento de como vamos executá-las, porque depois a gente vai ter que fiscalizar isso. E esses dias atrás, por exemplo, eu recebi uma reclamação de um outro assunto, falando da lei que a casa aprovou, exigindo, muito bem exigido, de que todos os pontos de ônibus tivessem um abrigo para que o povo não ficasse ao relento. Mas que em vários lugares não cabe o abrigo e há uma lei que obriga a pôr o abrigo e a Secretaria de Transporte fica tentando se mexer para cumprir a lei sob pena de não cumpri-la. Eu não quero que a gente corra esse mesmo risco de ter uma lei que a gente não consegue cumprir. Então, cabe aqui a minha sugestão de que a gente possa avançar nesse planejamento desse planejamento ambiental da nossa cidade, o Executivo possa fazer isso e que a gente possa verificar nessa lei as condições mais adequadas para ela se tornar execuível. Muito obrigado. Próximo orador. Vereador William Gentil. Boa tarde, senhor presidente e senhores vereadores, o público que nos acompanha aqui no plenário, pessoal da internet, né? Também na TV Câmara. Bem, no último domingo, o jornalista, aí conceituado jornalista Luiz Fernando, publicou na capa do diário, né, a questão da retirada das árvores sem reposição, que estão criando uma ilha de calor no nosso município, mas só que também isso abrange todo o nosso país. Então é preciso, gente, que a gente analise bem. Para isso eu coincidentemente apresentei esse projeto, dias anteriores, tinha protocolado, na qual a prefeitura faça o plantio, né, ao retirar as árvores não sadia, replantio 10 árvores substituindo aquela que erradicou. Porque hoje, devido à questão do desenvolvimento da nossa cidade, né, nós vemos a Avenida 19 de Dezembro, quantas árvores foram retiradas daquele espaço? Lá na Avenida Morangueira, Avenida Kakugawa, entendeu? E a gente não pode ficar com os olhos vedados, deixar que tudo isso aconteça, né? Apesar que o desenvolvimento da cidade, né, pediu para que acontecesse esse fato aí, porque para poder trazer benefício para o nosso município, né, que é a questão do terminal e assim por diante, mas só que também a gente tem que pensar o lado ecológico, né, o lado aí pensando no meio ambiente. Então eu ficaria muito grato em ter o apoio dos nobres vereadores no sentido de aprovar essa lei. Já conversamos aqui anteriormente no sentido de elaborar emendas na próxima sessão, né? Também já conversei também com o ambientalista Jorge Villa-Lobos, na qual também aqui tem na matéria, ele relatou alguns problemas, né, os males, né, dessa questão da ilha de calor na nossa cidade, né? Então eu queria deixar bem claro aqui para vocês o seguinte: todo o projeto, a emenda na qual
os vereadores apresentar, né, a gente analisando, como o vereador Sidney Telles falou agora que é preciso analisar, né, senão não adianta nada a gente colocar um projeto aqui se não ter um respaldo legal na lei aí, um acompanhamento técnico, né, assim por diante, para que possa dar um direcionamento. E conversando com o Jorge aí, a gente já combinou da semana que vem agora, segunda-feira, a gente está conversando junto com ele e com os demais vereadores, né, junto com o presidente da casa aí, porque a lei anterior aqui, a lei anterior é do nosso nobre vereador Mário Socalo, e a gente fez essa implementação da lei aqui, né? A Lei 14.078. Então, ficaria honrado de contar com o apoio dos nobres vereadores, e a gente já está estudando, elaborando algumas ideias para que a gente possa implementar nesse projeto e apresentar na próxima semana aí, aprovando ele. E conto com o apoio de todos vocês. Obrigado. Toda a parte, vereador. Obrigado ao nobre vereador William Gentil. Eu apenas gostaria de lembrar os senhores vereadores, acho que o único vereador que estava na época aqui em 2012, que é o vereador Bravin, dentre todos aqui, só nós dois aqui permanecemos. E na época eu me lembro até hoje que por que apresentei esse projeto. Com certeza não tinha 13 mil árvores, como disse o nosso líder, o vereador Jean Marques, na fila de espera para ser cortada porque está doente, ou está morta, ou está caindo. Mas eu já naquela época, já prevendo o que poderia estar acontecendo hoje, até dizia ali que, olha, se a gente não tomar uma providência e a prefeitura não fizer esse plano de manejo, pegar as árvores mortas, as doentes, as mutiladas pela Copel, porque a Copel, para livrar a fiação, eles cortam de qualquer jeito. Se não fizesse isso, no futuro, a gente poderia sofrer um prejuízo muito grande e poderia causar até mortes nessa cidade por causa dessas árvores que estavam crescendo demais. Por isso que eu apresentei esse projeto, mas isso foi em 2002. Então, muito tempo, né, que a prefeitura não tomou nenhuma providência, e hoje nós estamos assistindo esse desastre que está aí. Não precisa ventar muito, não. Na frente da minha casa, por exemplo, sem vento, só com o peso da água que fica na folha, as árvores estão quebrando o galho, porque são enfraquecidas, são envelhecidas. Então, providências têm que ser tomadas nesse sentido. Só que na época, o projeto já previa também que quando a prefeitura cortasse uma árvore, tinha que replantar de imediato. Só que eu coloquei aqui que plantar da mesma espécie, mas hoje eu sou contra plantar da mesma espécie, porque essas cibipirunas, por exemplo, estão caindo todas aí, porque principalmente na área de calçada. Dificilmente a gente vê uma árvore cair, por exemplo, numa praça pública ou no canteiro central. Por quê? Porque tem a questão da permeabilidade. Hoje não, na calçada, o que acontece? Uma árvore que tem um diâmetro de 30, 50 centímetros de diâmetro, de tronco, então praticamente está enforcada ali, porque não existe infiltração de água. Como é que a raiz vai crescer se não tem como a água infiltrar? Então, eu acho que tem que plantar, sim, espécie própria para a perimetro urbano, que não cresça tanto como essa cibipiruna, que tem flamboyant, o próprio IP, que cresce demais. Então, acho que tem que escolher uma essência natural, própria para o perímetro urbano. Mas nós vamos votar favoravelmente esse projeto, só que, como disse o vereador Jean, 13 mil árvores que tem para cortar. Isso hoje, se tiver que plantar, cada árvore que cortar, tiver que plantar 10, são 130 mil árvores. E a prefeitura não tem praticamente condições de fazer essa reposição nesse momento. Muito obrigado pela parte. Sim, presidente. Então, mas só que antes de elaborar o projeto, a gente teve feito... Uma parte, William. Uma parte. Na verdade, como diz o presidente Mário Socal, e o Jean também trouxe números precisos para nós, existe 13 mil pessoas aguardando o corte de árvore. Porém, nós não temos os laudos específicos. Um dado que eu tenho é que aproximadamente 3 mil existe o laudo. Eu até estava propondo um projeto de lei para a gente tirar a morosidade pública dessa questão das árvores. Essa reunião com o Jorge vai ser muito boa, porque é uma pessoa técnica e vai poder nos auxiliar nessa questão.
porque existe a lei que autoriza o município a tirar as árvores, porém fica engessada na questão do cadastramento das empresas. E seria muito bom nós fazer esse estudo sobre essa questão das árvores, porque o município tem a lenha, tem uma série de coisas, e essa mão de obra fica engessada, e não conseguimos. Então existe uma ideia para que se abra um protocolo geral, depois os dois engenheiros florestais da prefeitura autorizar, a pessoa fica habilitada a cortar a árvore. E claro que vindo de encontro com a lei do William, que cada árvore devidamente autorizada, ela vai ser reposta com 10 árvores. Então é um estudo profundo que a cidade necessita, porque cada vereador aqui, eu tenho a certeza que a grande maioria já fez um requerimento no corte de água para o prefeito. Então nós precisamos resolver esse problema, até por questões de saúde, uma série de coisas que tem nesse tocante. Obrigado, William, e parabéns, a gente vai aprovar esse projeto. E vamos, na mesma reunião, tocar nesse assunto, porque na verdade eu não propus a lei ainda, porque precisamos de um parecer técnico. Tá? Obrigado. Dando continuidade aqui para finalizar, eu queria falar o seguinte, que antes de elaborar o projeto, a gente fez um levantamento, né? Até porque antes eu sou servidor público, eu fui lá no viveiro municipal, até eu falando com o ambientalista Jorge Vilas-Lobos, falei, o espaço lá no viveiro é apto para acomodar mais mudas lá, entendeu? É um espaço amplo lá e com certeza, igual hoje mesmo eu vi falar que tem 25 mil mudas lá dentro do viveiro, né? 20 mil, né? Tem 20 mil mudas lá no viveiro. E tem um espaço enorme lá, entendeu? É a questão de planejamento, né? Então, para isso, a gente vai estar nos reunindo na próxima semana, segunda-feira, junto com o ambientalista Jorge Vilas-Lobos e com os demais vereadores, já fica convidado, a gente já marca o horário já para a gente debater essa questão e implementar o projeto aqui com algumas emendas que venha a não ser simples um projeto aqui, vem a dar bons frutos aí, a questão do meio ambiente. Meu muito obrigado, senhor presidente. Próximo orador. Vereador Jean Marques. Com a palavra, o vereador líder do prefeito nesta casa, Jean Marques. Senhor presidente, vereador Mário Sokawa, mais colegas, todos saudados já. Com relação ao projeto, o vereador William Gentil demonstra uma preocupação importante com o meio ambiente, né? Todavia, a gente teve uma conversa antes, uma outra preocupação que nós temos também, sempre com a questão especificamente do município. Então, quando a gente fala de compensação ambiental, obrigação de todos, inclusive de todas as esferas de poder, conceder ao cidadão um meio ambiente devidamente equilibrado, garantia constitucional. Todavia, ao se falar em compensação ambiental, significa que nós estamos, de alguma forma, prejudicando algum ponto do meio ambiente e devemos compensar, de alguma outra forma, esse prejuízo trazido. Então, a gente encontrou algumas dificuldades, porque hoje nós sabemos que Maringá tem muitas e muitas árvores que, de alguma forma, ela já está condenada. Ou árvores mortas, árvores doentes, árvores muito velhas, árvores que cresceram de forma desordenada e por isso comprometem, colocam em risco o cidadão, a vida das pessoas que ali passam, ou até mesmo automóveis e outras situações mais. E nós temos remoção de árvore sadia. Então, quando a gente fala de remoção de árvore sadia, me parece que nós devemos ter uma compensação e uma grande compensação ambiental. E aí vem muito a calhar o projeto do vereador William Gentil, que se a gente remove uma árvore sadia, que deve ser em casos excepcionalíssimos, mas se ocorrer, aí sim nós devemos fazer uma compensação, e é razoável uma compensação alta, de 10 árvores para essas. Agora, quando a gente fala de árvores mortas, aí é estranho até falarmos, né, de compensação ambiental, porque essa árvore ela já não integra mais o meio ambiente equilibrado, uma vez que ela já não compõe os seres vivos e não exerce a sua função
vital ambiental, que é o equilíbrio do meio ambiente e a produção, seja de fotossíntese, seja através da fotossíntese gerar oxigênio, ou então produção frutífera, ou até mesmo equilibrando o meio ambiente através dos insetos ou outros hospedeiros que ali retirem o seu meio de sobrevida. Então a árvore comprometida, ela além de gerar risco, ela não equilibra o meio ambiente. Se a gente tiver hoje que repor para cada uma dessas árvores 10 outras, talvez nós tenhamos um efeito contrário, que é o município não conseguir remover essas árvores comprometidas, que hoje o número passado pelo secretário de Serviços Públicos é de 13 mil árvores condenadas em Maringá, e aí nós vamos deixar o cidadão à mercê que essas árvores caiam, porque só depois que ela cair que o município vai tirar. Se ele tirar antes uma árvore morta, ele vai ter que repor 10, e imaginem só, 13 mil árvores condenadas, teria que repor 130 mil árvores. Maringá hoje tem, por um censo da administração aí já um pouco antigo, talvez precise dar uma atualizada, mas 140 mil. Então nós não teríamos nem local para repor tudo isso. Só no mês de janeiro agora, através dos mutirões, foram removidas 1.500 árvores, vereador Mário Verri. Então só aí já seriam 15 mil árvores de reposição. E aí as mudas, a gente realmente teria 20 mil mudas lá, talvez começaria a se tornar insuficiente. Então, o nosso medo é que a população acabe sendo, de alguma forma, colocada em risco para a gente atender essa situação. De outro lado, a gente esteve conversando aqui, existe uma solução aí, que quando as árvores forem sadias, a gente mantém essa compensação, que é muito justa, né? E no caso de árvores que já não integram mais o meio ambiente, a remoção dela nós obrigarmos que o poder público reponha ela imediatamente, inclusive fixando, talvez, como também sugeriu o vereador Homero, já o local. Porque não adianta eu remover uma árvore de uma determinada área e repor uma árvore do outro lado da cidade. Eu não estou recuperando ali o meio ambiente da onde ela foi retirada. Eu estou repondo em outro local. Uma parte, vereador. Tens a parte, vereador. Eu acho que isso que o senhor está falando é muito importante. E aí, é o que eu citei na fala no pequeno expediente, a questão das ilhas de tocos, né, que está acontecendo, né, aconteceu, eu posso dizer com força mesmo, desde a administração passada, retrasada, mas a passada mais forte nessa questão, que fez a retirada da árvore comprometida, mas não fez o replantio e deixou o toco. Aí nós temos aí, talvez, nessa fiscalização, vereador William, de quem é a responsabilidade do toco, porque nós não podemos também deixar uma cidade, em vez de ser uma cidade do verde, uma cidade de árvore, uma cidade de tocos, né? Então, acho que por isso que o senhor está falando é muito importante, eu venho reforçar, para que a gente possa aí, já estamos nos manifestando, mas fiscalizar e colocar em prática isso com mais força. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Então é isso que nós vamos também tentar apresentar aí um projeto que preserve a boa intenção do vereador William Gentil com relação ao que se trata de compensação ambiental e que é muito justo, e ao mesmo tempo a gente assegure que as árvores que estão comprometidas sejam sim removidas, mas ao mesmo tempo a gente faça aquela aplicação obrigando que a administração reponha, e reponha da região ali que ela retirou. Né? E essa questão daí do tipo da árvore, da espécie, a legislação que está sendo alterada, ela prevê que a árvore deve ser reposta da mesma espécie, salvo recomendação técnica em contrário. E também já fiz questão de questionar isso, e já há uma recomendação técnica em contrário de reposição de sibipiruna. Porque até como levantou aqui o nosso presidente vereador Mário Sokawa, sibipiruna não é árvore urbana. Não é árvore para constar em arborização urbana, porque ela tem um sério problema de queda de galhos. E a gente está vendo que não é só queda de galhos. Quando ela está sufocada, a própria árvore tende a cair e causar aí um risco à população. Só para deixar aqui também aos vereadores, eu não sei se todos sabem, mas Maringá tinha uma obrigação legal de fazer um plano de arborização até o meio do ano passado.
Então Maringá já está em mora com um plano de arborização urbana. E aí nós temos que aproveitar e cobrar, né? Eu acho que agora é a hora de cobrar isso. Maringá, uma cidade notadamente verde, está perdendo essas características, e aí agora é a hora da gente cobrar. As ilhas de calor, existe um estudo, no Novo Centro a temperatura de Maringá chega até 2 graus a mais do que em determinadas regiões. Por quê? Porque o Novo Centro é uma ilha de cimento. Não tem arborização urbana, não tem corredores de vento. Os prédios ali, quem fez aquilo no Novo Centro há 20 anos atrás, sei lá quando começou o planejamento, realmente comprometeu muito o urbanismo de Maringá. Concede uma parte, Excelência? Certo. Eu gostaria de fazer um convite, já que o tema aqui é pertinente, tanto para todos os vereadores presentes. Eu tenho uma meta, né? Compensatória eleitoral, vamos dizer assim, de plantar 6 mil árvores aqui em Maringá. E nós temos alguns parques que antes eram lixões, né? E foram recuperados na cidade de Maringá. E no final deste mês nós vamos fazer uma recuperação no Parque Makiguchi. E plantamos naquela ocasião 600 árvores. Então eu quero aqui fazer o convite aos vereadores, né? Para que compareçam também no final do mês. A gente vai ver certinho a data, se confirmar pela questão climática, né? Para poder participar desse plantio aí, dessas 600 árvores. É claro que a gente sabe que o que está sendo discutido aqui são das árvores que estão aí na frente das residências, né? Mas diante dessa nossa iniciativa de plantar essas 6 mil árvores, nós temos muitos pedidos de pessoas que estão sem a árvore na frente de casa, que a prefeitura arrancou, e que gostariam de uma árvore. E o próprio cidadão é que quer plantar. Eu não sei qual que é a viabilidade disso, acho que até um risco envolvido, que não seria possível, mas é um caso também a se pensar. De repente deixar essa muda disponível para o próprio cidadão buscar e fazer esse replantio. É só uma ideia de pensar, mas fica aí o convite para o final do mês aí, participar do evento no Parque Makiguchi. Tá certo, vereador. Então, concluindo só, senhor presidente, eu acho que nós podemos aproveitar, vereador Marius. Na ocasião, nós temos muitos e muitos tocos em Maringá. A prefeitura tem um equipamento, só concluir, que remove esses tocos, né? Eu acho que a gente podia colocar essa obrigação. Uma vez que a prefeitura vai remover o toco, tem que ser plantada uma árvore naquela residência. Assim a gente mantém a arborização de Maringá, uma cidade verde, sem ilhas de calor, e conseguimos resguardar as situações. Parabéns, vereador William Gentil, aí pela preocupação com o meio ambiente. Vamos aí só dar uma mexida, a gente faz essa votação agora, aprova o projeto, que realmente é uma preocupação importante, e depois a gente adequa para não ter nenhum prejuízo para a população em algumas situações excepcionais, deixando bem claro que não é em todas. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Próximo vereador. Vereador Mário Verres, senhor presidente. Convido o vice-presidente, vereador, que assuma a presidência, que eu vou usar a pergunta. Boa tarde a todos, a todas, nobres vereadores, comunidade presente. Bom, nós estamos votando uma lei do nosso vereador, que está na presidência agora, vereador William Gentil, a respeito do manejo das árvores da nossa cidade, que nós sabemos que é um problema. Nossa cidade esse ano está completando 70 anos e não podia ser diferente. Ela é conhecida como a cidade mais arborizada do Brasil, já ouvimos muito isso, e não é novidade nenhuma que cada chuva nós perdemos um monte de árvores, caem. Então, se não existir a preocupação de nós fazermos alguma coisa antes de acontecer, nós vamos ficar só trocando a que já caiu. E isso é um problema muito grande para nós. Eu ouvi algumas pessoas, ouvi os companheiros aqui falando, e nós temos em Maringá o Conselho do Meio Ambiente. E esse conselho já apresentou para a administração um plano de manejo. E isso a prefeitura já falou para nós. Então, vereador Jean, que é líder do governo, se realmente existe esse plano que foi desenvolvido pelo Conselho de Meio Ambiente da nossa cidade, que apresente para nós.
Porque talvez a solução esteja nisso. Porque a lei do vereador Mário Sokawa, que é de 2002, que o vereador Jean aqui já colocou, que tem algumas coisas que tem que ser mudadas, na verdade é uma lei autorizativa, que é uma modalidade que nós nem usamos há muitos anos. Porque uma lei autorizativa autoriza o município a fazer isso, autoriza, né? Nós temos que cobrar do município que faça, nós não podemos simplesmente autorizar. Se ele tiver o que fazer, ele vai fazer. Né? Nós nem utilizamos essa linguagem há muito tempo aqui na Câmara. Então, se esse plano estiver pronto, foi apresentado para o Executivo, que o Executivo apresente para nós... Vereador Mário, uma partezinha... Já lhe darei. Sim. Se nós temos isso aí, poderia apresentar para a gente até na segunda-feira, durante a tarde, onde nós vamos ter a condição dos vereadores estarem conversando, para que a gente possa, se necessário, fazer as emendas, ou se não, acredito que há 17 anos que tem essa lei, foi na época do prefeito José Cláudio ainda, talvez a gente tenha alguma lei já falando algumas coisas diferentes. Então, já pedi para que a assessoria possa levantar isso, para que a gente possa realmente estar fazendo uma lei aqui que mude realmente a realidade da nossa cidade. A discussão trazida pelo vereador William Gentil é muito boa. Eu acho que soluções são apresentadas cada dia, mas nós temos que trazer uma de uma vez. E talvez esse plano de manejo que foi apresentado pelo Conselho para o município, se realmente ele existe, traga que nós vamos poder discutir de uma maneira muito melhor. Mas vamos votar hoje para que a gente possa provocar essa discussão e na segunda-feira, com a reunião e depois na terça, com as emendas necessárias para que a gente possa realmente ter a definição. Tem uma parte, vereador Carlos Marius. Não, eu acho que só parabéns aí pela lembrança da questão do Conselho. Eu acho que nós poderíamos, antes de até podemos ver com o Executivo, mas convidar aqui os membros do Conselho ou o representante do Conselho do Meio Ambiente para ver o que eles propuseram e trazer aqui, de repente até nós mesmo, enquanto vereador, propomos uma audiência pública com as questões propostas pelo Conselho e levarmos aí, através de uma boa uma proposta para o Executivo. Acho que juntar os trabalhos dos conselheiros do meio ambiente com as nossas preocupações, acho que vale a pena. Então, parabéns pela lembrança e vamos fazer isso, convidar os conselheiros para vir aqui. Sem dúvida nenhuma, mas agora nós estamos vivendo um momento que a lei está em trâmite. Então, eu vejo que é interessante ouvirmos o Conselho, mas se o Conselho já apresentou para o município, então peço ao líder, vereador Jean, que possa providenciar esse documento para que a gente possa analisar e, se necessário, já colocarmos junto nessa lei, ou se acharmos necessário, nem continuarmos com a lei, porque pode ser que esteja tudo contemplado, venha para essa Câmara e a gente vota com tranquilidade, porque não dá mais. São 70 anos de município, são árvores plantadas, não sabe como, da onde tirar a ideia de colocar algumas, mas está aí, deixou a cidade muito bonita, mas hoje trouxe um problema também para a cidade, que nós, como vereadores, temos que cobrar e resolver. Tá bom? Obrigado, gente. Assumindo aqui, senhor presidente. Não há mais orador, senhor presidente. Não havendo mais orador, colocamos o projeto em votação. Posso votar aqui, não? Estou aí. 13 votos favoráveis, senhor presidente. Projeto aprovado com 13 votos favoráveis. Peço ao nobre secretário a leitura do item 4º. Pela ordem, senhor presidente. Tenha pela ordem, vereador Odair Fogueteiro. Senhor presidente, eu gostaria de pedir a votação em bloco dos requerimentos item 4, o 5º, 6º, o 7º, 8º, o 9º e o 10º. E dispensando a leitura, senhor presidente. Está em votação o requerimento do vereador Odair Fogueteiro. Treze votos favoráveis, senhor presidente. Está aprovado.
solicitou a palavra o vereador Homero? Não. Está sem leitura? E sem discussão? Está em votação. Bom, está em discussão os itens do 4º ao 10º, tratando todos os requerimentos. Presidente, vem cá. Bom orador, senhor presidente. Está votando o quê? O requerimento. Está em votação o requerimento verbal do vereador Odair Fogueteiro, que está solicitando a discussão e votação em bloco, os itens. Não teve discussão? Tá. Então está em votação o item 4º, requerimento 28/2017 do vereador William Gentil, o item 5º, requerimento 55/2017, de autoria do vereador Alex Chaves, o item 6º, requerimento 71/2017 do vereador Chicaiana, e item 7º, requerimento 90/2017 do vereador do Carmo, item 8º, requerimento 104/2017 do vereador Homero Marques, o item 9º, requerimento 108/2017 do vereador Flávio Vicente, e o item 10, requerimento 110/2017, de autoria do vereador Jean Marques. Em votação. Treze votos favoráveis, senhor presidente. Estão aprovados os requerimentos com 13 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Esgotadas as matérias contidas na pauta, passamos ao grande expediente. Os vereadores que desejarem fazer uso da palavra, solicito que façam as suas inscrições. Não há orador, senhor presidente. Não havendo nenhum vereador que queira fazer uso da palavra, nós vamos encerrar a presente sessão agradecendo a presença de todos, em especial dos senhores vereadores, e está encerrada a sessão.